muda, obviamente, a sua forma de se relacionar com você mesmo. Você simplesmente muda em todas as esferas. Então, se você quer, em última instância, ganhar mais dinheiro e você não tem autoestima, você sempre vai ter uma certa crença de não merecimento. Uma crença de que, poxa, eu não preciso de tudo isso, eu não mereço isso, né? Eu quero ser promovido, mas eu não mereço, tem gente que é melhor do que eu. E aí, automaticamente, você simplesmente vai diminuindo este seu processo. E o que afeta a autoestima? Com certeza, isso que o Apple Green colocou aí, opinião alheia é um elemento que afeta drasticamente a opinião alheia e falaremos sim sobre o quanto este componente é, afinal ele é um dos principais, como ele minimiza aquilo que a pessoa sabe, acha e pensa a respeito dela mesma. Em última instância, a autoestima é, como eu disse, é o reflexo daquilo que você enxerga quando você olha para a sua própria alma, quando você olha para aquilo que não há mais nada e somente aquilo que realmente importa, você tira tudo aquilo que é ruído, tudo aquilo que é som, tudo aquilo que é distração e você olha só para você. O que você enxerga? Não é a roupa, não é o cinto, não é a bolsa, não é o vestido, não é o carro, não é o relógio, não é nada disso. O que sobra quando você tira tudo isso? E a resposta para muitos é: eu não tenho a menor ideia. E aí complica um pouco, não é? Então a autoestima é exatamente a sua autoimagem, é aquilo que você, quando olha para si mesmo, você enxerga. E quando você se estima, você se ama assim como você ama as pessoas que você ama. Tem muita gente que quando vê um filho, que obviamente a pessoa ama, errar, ela fala: filho, tá tudo bem, as pessoas erram. Mas quando a própria pessoa erra, ela não se perdoa. E aí automaticamente o que ela faz? Ela se destrói internamente e emocionalmente por conta dessa crença e dessa leitura que ela tem dela mesma. Então aqui já fica claro qual é a diferença de autoestima para autoconfiança, né? E já fica claro que sim, a opinião alheia é parte, respondendo as duas perguntas que surgiram aí, né? Então eu respondo enquanto eu falo, né? Eu mudo simplesmente a narrativa para contemplar, né, a pergunta. Eu não preciso expor ela e depois responder. Fechou? Bora então para esse que é um assunto, considero eu, um dos principais. Quem não compartilhou, compartilhe aí, né, como a turma tem feito aí, ou como a Giguinha foi a última a fazer. Então, bora compartilhar e bora para essa conversa. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. E pensar sobre qual rota a gente começa, né? Basicamente, isso que foi uma pergunta realmente é bastante importante. A gente é muito movido, de fato, pela opinião alheia. E eu acho que vale começar por isso. Porque é legal a gente começar entendendo o que nós somos, né? Antes de quem você é, o que nós como humanos somos. Nós somos um animal e esse animal vive em bando. Nós somos seres sociais, né? E obviamente isso não é só um desejo, eu desejo conviver. Não, é por sobrevivência. Se você larga um ser humano na selva, se pega você e larga aí na selva, a sua chance de sobrevivência diante de outros animais, ela é inferior a eles, simplesmente porque nós precisamos do que outras pessoas sabem fazer. Nós só caçamos em bando, nós vivemos em bando, nós nos protegemos em bando. Se você não tem uma mãe que cuida de você enquanto você é bebê, você não existe, porque simplesmente você tem a necessidade de outro ser humano desde o segundo inicial da sua vida, em ser cuidado e depois em trocas, em cuidar, em crescer, em se relacionar, em, obviamente, se reproduzir e também em caçar. Nós, de fato, somos animais sociais. E dentro desse contexto, obviamente o cérebro, ele atua sempre para favorecer aquilo que é a nossa natureza. Se você reparar, os animais também têm o seu próprio cérebro, cada um com a sua própria particularidade, e o cérebro sempre vai favorecer aquilo que é o caminho mais lógico para a sobrevivência de tal animal. Tanto que, se há um leão, grande parte dos animais saem correndo muito rápido, né? Quem já foi, eu fiz isso há algum tempo, eu fui fazer um safari na África e é impressionante a imponência de um leão, né? O jeito que ele anda, é o único animal que realmente anda tranquilo na selva e é majestoso ver, né? Porque realmente ele tem uma imponência tamanha, uma pata, tudo dele, até os ruídos, tudo de fato é bastante imponente
E os outros animais, quando ele chega, saem correndo, né? Imediatamente saem correndo. E no fundo, por quê? Porque o cérebro dos animais sabe que eles têm que correr, fugir. E no nosso caso, sendo a sobrevivência e o impulso social imperativo para a sobrevivência, o cérebro também sabe disso. Simplesmente não é porque ele sabe, porque o cérebro nasce espertinho. Não, porque simplesmente os cérebros anteriores nossos, né, do ponto de vista da evolução da nossa espécie, que não tinham essa predisposição a viver em bando e que simplesmente foram viver sozinho na selva, grande parte deles foi simplesmente comida por um outro animal, não procriou, não se reproduziu, não existe mais. Então sobraram aqueles cérebros que tinham uma propensão grande de convivência com outros cérebros e, obviamente, então, se a gente tem os cérebros que têm essa propensão, a gente começou a ficar mais propenso, né, a conviver socialmente. E isso traz, obviamente, pontos positivos e todos os lados têm o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Sempre há uma ação e uma reação, uma força e uma contra-força. A contra-força é que você, quando realmente começa a ter condutas que divergem do grupo, você obviamente vai ser rejeitado por aquele grupo, né? Então, se você vive num grupo que preza amor e você quer, sei lá, comer a perna de outra pessoa, né? E fazer um canibalismo, o grupo vai te afastar, né? Então essa é uma conduta talvez extrema, né? Quer dizer, bastante extrema, mas automaticamente saindo da conduta do grupo, o grupo meio que refuta e quer te afastar. Só que não precisa ser extremo, né? Se você tem realmente uma forma de agir, de pensar, de andar, de se vestir de forma diferente, o grupo acha estranho, né? Por quê? Porque nós gostamos de conviver com quem nós somos parecidos. E é exatamente isso que atrai. E aí, automaticamente, isso traz consigo uma grande implicação, que é nós olhamos para o grupo e nós começamos a nos adaptar frente ao grupo. E claramente isso tem o motivo de sobrevivência, que a gente acabou de passar aqui, mas tem, né, as suas implicações negativas, ou seja, se você começa a se adaptar muito para conviver com um bando, você pode não mais saber quem é você. Você simplesmente é mais um no meio desse bando, né? E isso teve um momento de importância X, e talvez essa importância não seja mais X, talvez seja X sobre 2, talvez seja X sobre 3. Será que realmente hoje em dia sobrevive mais e vive melhor e tem mais sucesso aquele que é igual a todos ou aquele que realmente tem a sua própria particularidade, tem a sua própria identidade, tem a sua própria personalidade? Essa é uma reflexão que é um parênteses, mas que vale a pena você ter. Será que de fato leva ao sucesso você ser igual a todos? Será que os que têm sucesso são iguais a todos ou eles pagaram um preço? E esse preço a pagar é, talvez num primeiro momento, eles serem vistos como ridículos, diferentes, sofrer bullying das outras pessoas porque eles são diferentes de um grupo. Só que aí, de repente, eles, por serem diferentes, começam a atrair pessoas que conectam com essa diferença. E aí eles passam a representar uma causa, uma vontade de ser também diferente. Porque, no fundo, toda ação tem uma reação, como eu já disse. Se todo mundo veste a mesma coisa, um que veste diferente gera uma nova onda, um novo movimento, uma nova moda, e aqueles que não se aguentam mais olhando e todo mundo vestindo a mesma roupa, fala, eu quero também ser assim. E aquele primeiro que se vestiu de forma diferente, movimenta e encabeça esse movimento, ou seja, se torna a referência dominante, até que de repente todo mundo se veste do jeito daquele, e aí assim a gente vai mudando. Então, olha que louco, né? Isso determina a moda, isso determina a conduta, isso determina a forma como você corta o seu cabelo, e é muito real, né? Que é louco, porque se você perceber, existem formas diferentes de cortar o cabelo, de se vestir, por países. E será que todo mundo naquele país gosta de se vestir de uma forma diferente? Ou será que o efeito do ambiente pesa bastante? E é óbvio que o efeito do ambiente pesa bastante. Então, partindo desse ponto, o peso da opinião alheia, ele existe, ele é oculto, ele é invisível, é uma força que a gente não consegue qualificar, quantificar e sentir que está acontecendo na maior parte das vezes. Porque tem horas que você fala, cara, eu tô me sentindo julgado, eu não quero fazer porque vão pensar X a respeito de mim, né? E aí eu acho que eu só quero aproveitar aquele gancho que eu falei, de um que se destoa e que de fato vira a pessoa admirada, e aproveitar para trazer uma reflexão adicional para você. Repare que a gente tem duas escolhas na vida. A gente pode escolher ser aceito e a gente pode escolher ser admirado. E parece que é a mesma coisa.
mas não é. A rota para um é uma e a rota para o outro é outra. A rota para você ser aceito é só você ser igual a todo mundo. Por quê? Ninguém vai te questionar. Você é igual, né? Se você é igual a mim, o que eu vou falar de você? Né? Só se eu for meio manezão, porque eu vou te criticar e eu estou automaticamente me criticando. Então a melhor forma de você evitar críticas e a força da opinião alheia é ser igual à média. Porque aí automaticamente você é igual, né? E ninguém te questiona. Ou seja, qualquer coisa que pula da média, ó, vem um martelo e te prende de novo na média. Então existe uma certa gravidade que te traz para a média. Agora, é muito louco isso porque isso é inconsciente, é o nosso cérebro fazendo. Ou seja, quando alguém te critica ou até te olha diferente por você ser ou estar agindo de forma diferente, você se incomoda e você mesmo recua. Ninguém te fez recuar, é você que através do seu inconsciente, desse incômodo, que para algumas pessoas é muito grande, para outras pessoas nem tanto, que de fato você vai lá e você muda. Por exemplo, quando eu tô saindo da academia e eu quero ir num restaurante legal, eu realmente tenho um peso muito baixo para a opinião alheia. Eu literalmente não ligo, porque eu faço o que eu quero fazer, né? E eu não vou fazer nada errado. Eu vou fazer aquilo que eu acredito, né? Eu vivo em linha com a minha conduta, com os meus valores, com aquilo que eu sou. Então não é questão de fazer certo ou errado, eu simplesmente estou ali saindo da academia e com a roupa característica da academia. E eu quero ir num restaurante. Né? Às vezes, em geral, eu gosto de malhar antes do almoço e aí vou para um restaurante. Para mim não é nenhum tipo de incômodo ir com uma roupa diferente do que a média das pessoas está ali no restaurante. Ah, mas vão olhar? Vão olhar o quê? Eu estou pagando, consumindo muito mais que muita gente lá, né? Enfim, e qual é o problema disso? Nenhum problema. Então, para mim, eu vejo que não há, né, nenhum tipo de incômodo. Mas eu vejo que pessoas que eu convivo se incomodam um pouco mais. Minha esposa se incomoda mais. Ela fala, poxa, mas a gente tá com a roupa da academia, né? Sei lá, vamos, não vamos? No fim, a gente inclusive é muito mais amigo de garçons, né? Porque a gente tem contato, eu falo. Eu chego lá, a galera já, pô, André, tal, pô, senta na mesa. Então o pessoal de fato conhece, né? A gente. Então, no fundo, é simplesmente uma pressão interna. Ninguém tá te falando você não pode, assim, é você que se incomoda. E se isso acontece para um restaurante, imagine só, para aquilo que você quer dizer, para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você quer se expressar, para quem você realmente quer ser, é uma força que está agindo agora, neste exato momento, em você. E enquanto você não entender que ela existe e não aprender a, de certa maneira, neutralizar, você é refém desta força e ela te pressiona para média, para baixo, né? Você está aqui, é como se fosse um cap. Como é que fala isso em português, meu Deus? Sei lá, uma trava, né? É um limite que você se estabelece. Ou seja, a partir daqui você não consegue passar, aquilo está te travando. E o pior, você não só não percebe, mas aceita. E aceita mansinho. Porque aí você fala, tá tudo bem. E aí nas pequenas coisinhas você vai se tornando diferente de quem você é. Então, em última instância, a nossa autoestima ela é minada por forças pequenas. E não é assim uma grande coisa que está destruindo a sua autoestima. São pequenas coisinhas que você deixa de fazer e você deixando de ser você. É como se você tivesse, se você fosse feito de Lego, você tira um pedacinho e dá para outra pessoa. Vai, não, tudo bem, eu não vou ser assim hoje, porque a pessoa vai ver. Você tira um pedaço, você tira um pedaço, você tira um pedaço, você tira um pedaço. De repente, não tem mais pedaço, né? A gente vai efetivamente fazendo isso nas coisas pequenas. E quando a gente decide mudar, existe essa força atuando com mais intensidade. Eu vou dar um exemplo aqui, só para amarrar e fechar esse capítulo, né, dessa pressão externa, que realmente ela é crítica e importante. No exato momento em que eu mudei, né? Por exemplo, eu tomei qualquer mudança, quando eu tirei o açúcar, por exemplo, né? Essa é uma mudança. Por quê? Porque eu comia e deixei de comer. Isso, né, é uma mudança que para mim foi de fato da noite para o dia, já tem alguns bons anos isso, né? Talvez 8, não sei, X anos, não consigo ter a data certinha. Mas eu simplesmente tirei, de noite pro dia mesmo, assim. E aí o que acontece? Eu vou numa festa infantil e eu sempre comi o bolo lá. Né? Vou lá e come o bolo, óbvio, né? Aí de repente falo, não quero, não vou mais comer. Aí a pessoa vem te servir, né? Toda feliz te servindo, né, o bolo. O que você faz? Alguns falam, eu vou comer, porque, né, vai ficar feio comer. Mas peraí, é o que você quer? Não, mas não importa, eu vou comer o bolo, né? Aí a pessoa come. Quando eu digo que não, porque eu de fato tomei a decisão de não comer o açúcar, logo o bolo, né?
automaticamente você fala, mas poxa, é só um pedacinho, você quer um menor? Eu falo, não, não, obrigado, de verdade, eu não quero. Não, mas come. Eu falei, não, é que eu mudei a conduta, eu não vou comer açúcar, eu tô agora, de fato, né, mudei essa... Enfim, eu não vou mais comer o açúcar. Ah, não, mas só um pedacinho não faz mal. Eu falei, eu sei que não faz mal, mas é que eu realmente não vou mais comer. Mas te agradeço, de verdade, ó. Ela tá com cara que quer, ó, dá ali pra ela. Tem certeza? Você fala, caraca, meu, tá, já entendeu? Não entendeu ainda? Eu não quero. Aí você fala, não, obrigado, de coração. Eu tô bem mesmo, assim. Eu não quero e eu nem quero querer, assim. De verdade, é uma decisão muito consciente minha. Fica super tranquila, né? Aí, aí a pessoa vai embora, né? Aí passa uma pessoa, só que nunca é um só que serve bolo. Aí vem outro. Aí começa tudo de novo. E algumas pessoas vão falar, cara, putz, daí vai esse bolo. É mais fácil eu comer do que eu ficar me justificando, dizendo por que eu não quero, e cara, que não, por que isso? Não, mas você não precisa, é um só, você tá sofrendo. Juro pra você que eu não tô sofrendo, eu realmente não quero, e eu não quero querer, e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu só não sou igual a você nesse aspecto, e cara, somos amigos, tá tudo bem, né? Seu bolo realmente tá com uma cara muito boa, come aí, né? Tipo, olha que louco, um bolo. Aí você fala, beleza, você tá na festa, aí você fala, eu agora quero ir embora da festa. Como é que você vai embora da festa se todo mundo tá na festa? Você fala, não, se eu for embora, as pessoas vão pensar X, Y e Z. Então eu não vou embora enquanto todos não forem. E aí o que acontece? Você come o que os outros comem, você faz o que os outros fazem, você fica enquanto os outros ficam. Você é muito louco, esse é um nível de pressão que a gente se exige, né, por sei lá qual argumento e qual motivo, que a gente simplesmente deixa de fazer aquilo que a gente quer em todas as instâncias. Então, eu dei exemplos de coisas pequenininhas só para você visualizar, porque isso está em tudo, né? Você não pede a conta antes dos outros pedirem, você não pode ter um compromisso, né? Falar, não, olha, eu preciso ir embora antes, preciso resolver tal coisa. Não, não, isso pega mal. Né? Como pegar mal? A pessoa também tem um compromisso. Às vezes ela também quer isso, é que ela também não vai, né? Então é um negócio de, às vezes está todo mundo agindo contra o que a própria pessoa quer, mas ela simplesmente continua, né? É muito louco o que a gente acaba, em última instância, fazendo. O que eu digo assim para quem tem esse tipo de conduta é que a gente tem algo a ganhar com isso. Na verdade, a frase que eu uso para esse momento é assim: perca a opinião alheia e ganhe a si mesmo. Porque quando a gente começa a realmente viver aquilo que a gente quer, e simplesmente, poxa, se você tomou uma decisão, você tem os motivos. Então, se você quer ser desse jeito, ou quer empreender, ou quer fazer, ou quer agir de forma diferente, simplesmente haja. E se alguém te perguntar, você fala, é por isso, e acabou, né? Seja você, seja aquilo que você é. Porém, é um padrão. A gente é movido por padrões. A gente às vezes quer ter controle da gente, mas não faz, porque o padrão conduz a nossa conduta, a ponto da gente nem escolher o que a gente come, o que passa na nossa boca, a hora que a gente vai embora de uma festa, a roupa que a gente coloca, o cabelo que a gente tem, cara, nada. Chega num ponto e tem indivíduos que simplesmente não escolhem aquilo que são. E existem formas de você avaliar quanto que isso te afetou ao longo da sua própria vida. Ou seja, essa é uma das forças, tá? Não vai dar pra gente passar por todas por motivos óbvios, mas olha só essa, porque ela de fato afeta muito a autoestima, né? Repare, para você avaliar quanto que a opinião alheia te afetou, repare alguns componentes que são importantes na vida de um indivíduo, né? Repare, por exemplo, na educação. Quantas vezes você fez ao longo da sua vida um curso que você falou para você mesmo, eu preciso disso, eu quero fazer isso. E aí você coloca isso em tempo. Quantos por cento do tempo de educação que você teve e que você falou, eu vou fazer isso porque eu sei quem eu sou e eu quero fortalecer quem eu sou. Aí você vai falar, eu fiz um curso de X tempo, beleza. Aí você vai colocar no bolo de tempo de tudo que você fez em termos de educação. A sua faculdade, os cursos de inglês, os cursos de sei lá o que mais, seu MBA, se você fez MBA, escambau, tudo aquilo que você, né, aprendeu ao longo aí da sua vida. E aí você vai olhar para tudo e vai chegar à conclusão de um percentual, quanto que você realmente escolheu e quanto que você acha que escolheu, porque tem gente que fala, eu escolhi fazer o MBA, mas a verdade é que não foi isso não. Tem gente que fala, eu vou fazer o MBA porque se eu não fizer, eu vou estar desempregado, se eu não fizer, o mercado vai me eliminar. Se eu não fizer, eu não consigo mudar. Eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa, mas eu não sei o que é. Logo eu vou ver se eu descubro o que é esse algo lá no MBA. Eu vou lá porque se eu não for, eu não vou ter um networking legal.
Se eu não fizer, então. Então você vai meio que pelo medo, pela negativa, pelo pavor, pelo incômodo, e não por aquilo que de fato você é. Não é uma questão de escolha própria, é uma questão de sobrevivência. E muitas pessoas conduzem a própria vida com medo do que os outros vão fazer com ela se ela não fizer. Então lá está ela estudando inglês, não porque ela quer conseguir de fato falar com eloquência, ver um filme sem legenda. Ela não quer isso. Ela simplesmente quer continuar sobrevivendo no ambiente corporativo, e se ela não fizer isso, ela sabe que os outros vão eliminá-la. Então, foi ela que escolheu fazer o inglês? Foi ela que escolheu fazer a faculdade? Será que você queria fazer a faculdade que você queria, que você fez? Realmente? Ou você nem sabe e você nem pensou a respeito e você simplesmente foi na faculdade, que é a clássica porque você precisa, né, que os outros te paguem, que os outros te façam. Ou seja, sempre uma conduta com base nos outros, sendo que você sequer sabe qual é a sua voz interior. Se você ouvir alguém te chamando na rua com a sua voz interior, você nem atende, porque você não conhece essa voz. Fala, quem que é isso aí? Quem está falando comigo? E é o que nós temos. A nossa voz interior, ela surra num começo, né? No primeiro momento, quando você está agindo contra você mesmo, ela incomoda demais, a ponto de que você realmente fala, pode ser, eu não devia estar fazendo isso. Só que aí você vai acostumando. É como se fosse assim, você tem um amigo que ele discorda de uma série de coisas, ele fala pra você, só que aí o que você faz? Você ignora ele. E você não é que você responde, você ignora a pessoa. Ela tá lá reclamando e falando e dizendo e gritando e você ignora a pessoa. E aí ela vai fazer isso a cada vez mais ou menos. Uma pessoa que é ignorada por fazer aquilo, ela tende a diminuir. Ela fala, não tá dando efeito. E ela começa a diminuir, até que você cala e silencia aquela pessoa que tentava falar algo para você, que tentava te dizer alguma coisa importante. Às vezes, essa pessoa, e muitas vezes, é a sua voz interior. E você, simplesmente ignorando-a, sequer tendo ideia do que a sua voz interior, do que o seu inconsciente te diz, você simplesmente não mais reconhece, não sabe mais o que é você, não tem ideia de qual é a sua essência, não tem ideia de quais são os seus valores, não tem ideia do que seria você se tirasse roupa, cargo, carro, relógio, cinto, camisa. O que sobra? Não sobra nada. Sobra um conjunto de células que poderiam estar muito bem dispostas em outros elementos. Podia estar na árvore, seu carbono, podia estar, né, numa grama. Naturalmente não faria a menor diferença para o mundo e nem para você, porque você nem sabe aquilo que é você, então tanto faz a forma que você representa, porque você não tem como saber se está certo ou errado, porque não tem um certo, não tem a baliza, não tem o eixo central. É exatamente por conta disso que quando a gente entra no Brain Lab, a turma que vai entrar agora, inclusive na segunda-feira, a primeira etapa é um processo de investigação profunda. Porque não adianta nada criar, eu quero criar um novo padrão de produtividade, de energia, abolir a procrastinação e tudo mais. Tá bom, mas isso é tudo um meio. É um meio para quê? Para você voltar para você, voltar para a sua base, voltar para quem você é, voltar para aquilo que realmente você nunca deveria ter saído. Porque a cada vez que você sai de você, é um preço enorme a ser pago. E aqui falamos agora sobre a opinião alheia. Eu quero fechar esse capítulo e virar para realmente como a gente constrói este processo. E eu preciso achar a foto, só que ela de fato não existe. Achei aqui a foto da sua autoestima. É aquilo que quando você fecha os seus olhos, você enxerga. Deixa eu ver qual das duas. Eu estou vendo duas aqui que eu gosto. Eu vou pôr as duas, aí você escolhe. Vamos lá? Essa aqui é a representação daquilo que é a sua autoestima. É quando você fecha os seus olhos e você fala, cara, eu sei que eu sou. E aí você consegue comparar aquilo que você vive, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você convive, quem são as pessoas, a sua atuação, o seu mercado, aquilo que de fato é a sua rotina, o que você faz quando você levanta da sua cama e se realmente tudo isso tem conexão com algo interno de você, se há ressonância, se bate ou se simplesmente é uma coisa que tira esse brilho, que tira essas cores, que faz ficar uma cor simplesmente preto e branco, né? Sem nenhum tipo de vivacidade, sem ímpeto de viver. A sua autoestima é aquilo que te faz ajustar o seu percurso, ajustar a sua rota. É aquilo que te faz falar, eu sou merecedor e aqui o que eu faço
não é o que eu mereço, então por conta disso eu vou ajustar a minha rota. Essa é a primeira chance de você tirar o print. Tira das duas, aí você escolhe qual que você posta. A segunda é... Ai, tem que descer tudo de novo. Vamos lá, tá lá embaixo. A segunda é essa aqui, ó. Vamos ver qual que você prefere. Eu acho que eu passei. Rapaz, tem foto aqui, hein? Pai amado. Vamos lá para a foto 2 da autoestima. Quero ver qual que você prefere. Só falta... agora achei. Essa é a segunda, né? É uma mais na lateral. E de fato traz uma sensação muito boa saber quem você é. Então esse é o segundo print. Segunda tradição, né? A primeira tradição foi compartilhar. Se você não compartilhou, já sabe até o que eu vou dizer, né? Menino, menina feia, né? Compartilha com a turma aí, para que eles também tenham a chance de ter esse tipo de reflexão e mudar os padrões, que é o que a gente vai falar agora. E a segunda tradição é tirar o seu print e compartilhar nos seus stories. Fechou? Então, no fundo, a gente sim vive em bando, o bando afeta a nossa existência, né? E todo mundo vai ter uma opinião sobre você, né? Só para, acho que, fechar esse capítulo, tem gente que, no fundo, acho que é importante fechar essa parte de opinião alheia, porque ela é parte significativa da autoestima. A gente deixa de fazer as coisas porque os outros vão ter uma opinião sobre aquilo que a gente vai fazer. E o fato é, sempre os outros vão ter uma opinião sobre aquilo que nós vamos fazer. O problema é que muitas vezes a gente nem sabe a opinião do outro. E aí a gente olha para o outro e fala, eu acho que ele está pensando isso. Eu acho que ele pode pensar isso. Logo, se ele pode pensar, eu não estou aberto a esta possibilidade e eu deixo de agir. Eu deixo de ser quem eu quero ser, porque vai que eventualmente ele tenha a possibilidade de pensar algo que eu não sei se ele vai, mas é uma chance, e se ele pensar isso, então ele vai me julgar desta forma, porque eu acho que é o que vai acontecer, e este julgamento que ele vai ter, eu acho que vai fazer com que ele tenha esse tipo de comportamento ou até me afastar da convivência com ele. Mas repare, como é uma somatória de achismos e de hipóteses, de confabulações que o indivíduo está elucubrando mentalmente, construindo uma narrativa e uma realidade que não existe e que talvez jamais venha a existir, mas essa realidade criada e imaginada é simplesmente aquilo que impede o próprio indivíduo de agir e não o que o outro disse, e não o comportamento do outro. A maior parte do problema da opinião alheia é uma alucinação interna do indivíduo que acha que porventura pode, por algum acaso, sofrer algum tipo de pensamento que pode levar a um julgamento que eventualmente leva a algum tipo de conduta que talvez chegue a ele e, se chegar, talvez possa afetá-lo. Logo, nessa loucura absoluta mental, o indivíduo sequer faz. Por quê? No ato de pensar sobre tudo isso, ele tem a certeza, ele se consola, essa é a palavra, ele se consola que aquilo não é o melhor caminho. Ou seja, ser ele mesmo não é a melhor escolha. Com base no quê? Olha que coisa maluca, né? Olha o tempo que eu tive que alucinar, criar uma narrativa, mas é meio que isso que passa na mente das pessoas que são afetadas pela opinião alheia. A gente não sabe o que o outro vai achar. E o que eu vou te dizer é uma coisa. É um fato que as pessoas vão perceber diferenças. Se você mudar, elas vão perceber as diferenças. Mas a maior parte das pessoas vai te admirar, porque ela quer ser diferente também. Ela quer mudar ela mesma, mas ela não sabe. E é uma prova muito cabal para mim disso. Foi quando eu mudei no ambiente corporativo e eu decidi sair. Depois de 15 anos de carreira corporativa, crescendo, obviamente com uma projeção de crescer mais, porque estava numa ascendente, numa curva super bacana, crescendo, ganhando responsabilidade, né? Cada vez mais o mercado me chamando para coisas, palestras, inclusive. E aí eu viro e falo, tô saindo. Todo mundo fala, que? Você tá louco? Não faz isso, cara, não vai dar certo. Pô, não, você tem certeza? É muito risco. Às vezes é uma pergunta, você tem certeza, né? Esse é um jeito de dizer não, né? Esse é um jeito de você perguntar, você faz a pessoa se perguntar,
né? E aí você insere um não sem que ela tenha dito. Eu vou fazer um vídeo pro YouTube que vai sair amanhã sobre formas de você dizer não. E essa é uma forma. Você não diz não, você só faz uma pergunta que a pessoa se corrói por dentro e aí você simplesmente mata a conversa, né? Muito louco isso, mas enfim. Então as pessoas fizeram esse tipo de conduta pra mim. Não porque elas são do mal, é porque elas querem, mas elas estão presas nesses motivos de não fazer. E aí eu fiz. E aí o que acontece? Deu 6 meses. Eu comecei a ter mais. Por mais que eu recebesse muito bem, né? Múltiplos 5 dígitos na esfera corporativa, isso há 10 anos, obviamente hoje seria bastante, né? Mais. Aí passa um tempo, 6 meses depois eu estava realmente com mais vida, mais faturamento, mais sendo eu mesmo, né? E aí as pessoas viram e falam, André, como é que você fez? Mas peraí, como assim, como é que eu fiz? Você não falou que a pior coisa do mundo, a pior decisão eu tomei? Aí agora você vem falar que você quer? Não, não faz sentido. Não, mas é porque eu tinha medo, cara. E eu olhava pra você e falava, puta, vai que você cai naquilo que é o meu medo. E eu vi agora que dá pra passar pelo medo. Aí a pessoa no fundo ela fala, cara, eu quero isso, né? Então, às vezes você acha que a opinião alheia é uma coisa que a pessoa realmente pensou nas melhores condutas e efetivamente ela está te colocando um cenário lógico e realmente pesquisado e embasado, mas às vezes o que ela diz é só a insegurança dela. E eu vou te dizer, para a maior parte das pessoas nós convivemos com os 99%. O que as pessoas falam é a mais pura insegurança delas. As pessoas usam muito mais um eu acho do que de fato eu pesquisei, eu aprofundei, eu fiz. Não, as pessoas falam sem nunca ter feito, elas dizem sem nunca ter pesquisado, elas falam com uma convicção, algo que elas jamais cogitaram abrir sequer uma página de um livro para ler a respeito. E aí a gente faz o quê? Abraça a opinião de gente assim. E muda a nossa vida, a gente vive a nossa conduta por conta desse tipo de força, que não faz o menor sentido. É assim, eu vou pegar uma página de um livro de, sei lá, de uma coisa que não tem a ver com culinária, eu vou pegar um livro de culinária e vou dar uma sugestão para cirurgia. Eu falo, não, olha, eu vi aqui que a melhor forma de você cortar um tomate é na horizontal, você está cortando a pessoa na vertical, tá errado. Olha que convicção que a pessoa... E, cara, o que você está falando? Tipo, você vê um negócio de cortar tomate, cortar morango. Não tem a ver, né? Mas tem gente que faz exatamente isso. E o pior, tem gente que abraça e aceita para si mesmo esse tipo de opinião. E no fundo, pouquinho a pouquinho a gente não mais se reconhece, né? Agora, o que a autoestima traz? Agora vamos para a construção disso, né? Para aquilo que de fato é a origem. O que a autoestima permite? Existe algo, e de novo, eu fiz até no Brain Time isso. Essa é uma discussão que não é todo mundo que está pronto para ter. Essa é uma reflexão que talvez para você não seja clara, né? E não faça sentido em um primeiro momento. Não é todo mundo que está pronto para ter isso. Por quê? Quando eu digo qual é a melhor e a maior e a mais profunda e a mais importante liberdade que você pode ter, quando eu falo isso, em geral as pessoas me dizem, André, é a liberdade financeira. Eu quero, de fato, preciso da liberdade financeira. Alguns vão dizer ainda de uma forma diferente, liberdade geográfica. Mas é assim, 99% fala liberdade financeira, aliás, 98% fala liberdade financeira, 1% fala liberdade geográfica e o 1% mesmo, aquele que de fato vive a própria vida, não diz nenhum e nem o outro. Eles dizem outra coisa. Em primeiro lugar, liberdade financeira é ruim, antes de revelar esse 1% que faltou, ela não é ruim. De forma alguma ela é fascinante. Foi uma das coisas mais incríveis que eu adquiri na vida. Eu falo, poxa, realmente eu tenho uma tranquilidade, né? Mas o que explica então se ela é de fato o ponto final? O que explica que muita gente com muito dinheiro, milionários, né, tem simplesmente depressão, vivem em drogas, se suicidam, têm problemas gigantescos, problemas mentais enormes, significativos. O que explica isso? Se realmente o dinheiro fosse a solução, a pessoa chegaria lá já com tudo solucionado. Mas o problema que ela esquece é que ela chega lá sendo quem ela era. O dinheiro não mudou nada, ela só potencializa aquilo que de fato você é. E se você colocava a esperança no dinheiro, ele vai de fato sumir, porque deixa de existir a esperança, porque você passou a ter o dinheiro, mas aquela esperança de que ele solucionaria não mais
acontece, porque agora você tem e nada foi solucionado. Então a liberdade financeira ela é importante, sim, mas só a liberdade financeira em um indivíduo que não tem esta outra forma de liberdade que eu vou falar, é um indivíduo que cedo ou tarde ele tende a se aniquilar, ele tende a ir para caminhos que não fazem sentido e perde aquela tão importante liberdade que ele adquiriu. Liberdade geográfica é a mesma coisa. Tem gente que fala, então eu vou agora para um outro lugar. E chega lá no outro lugar, ela esquece que ela levou consigo mesma ela. Ela estava conjunto com ela mesma e não conseguiu deixar ela no outro lugar. Ou seja, ela foi e ela levou consigo tudo aquilo que não é bom dela. Ou seja, não há como você fugir de você mesmo. Então eu vou mudar de país porque tudo vai se resolver. Não, não vai se resolver. Você vai carregar você e todos os seus problemas junto com você. E ao chegar no país, você dá 20 mil passos para trás porque você não sabe a língua na mesma qualidade que você sabe a que você mora, você não tem a mesma rede de contatos, você não conhece nada, onde você faz as coisas, onde você tira um certificado, nada. Tudo é novo, tudo é uma confusão. Então você simplesmente não tem rede de apoio e você começa passos para trás. Mas a liberdade geográfica ela é legal? É óbvio que sim, você vai para onde você quiser. Mas tem uma liberdade que ela é a mais importante. É a liberdade que foi para mim a mais significativa e que de fato mudou drasticamente a minha vida. Eu consigo dizer que existe um André antes disso e um André depois disso. Da liberdade financeira eu não consigo dizer é um André antes e é um André depois. É exatamente o mesmo André. Mas essa liberdade que eu vou dizer agora, ela pôs de fato um ponto de inflexão na minha vida, tamanho que simplesmente eu passei a viver o que eu chamo de silêncio interior. É quando eu vivo num mundo em que todo mundo diz há muito ruído, há muito problema, há muita coisa acontecendo, há muita opinião alheia, mas tudo isso para mim se torna um enorme ruído. Ruído este que simplesmente não me afeta. Quando a gente está num lugar que é muito barulhento, a gente se incomoda. Menos quando a gente está, de fato, protegido por nós mesmos. Esse silêncio interior, esse estado e esse ponto de ruptura na minha vida foi o dia em que eu abracei quem eu sou e eu vivi a maior liberdade que existe em um ser humano, que é a liberdade de ser ele mesmo. É a liberdade de não ter que abrir mão de você para que de fato você possa conviver com pessoas que não são iguais a você. Então você se torna uma pessoa falsa para realmente atrair as pessoas que você nem queria. E é mais ou menos isso que a gente costuma fazer no dia a dia. A gente muda quem nós somos, afinal estamos em um bando que não é o nosso. Convivemos com pessoas que não são as que de fato nós nos orgulhamos de conviver. Trabalhamos naquilo que a gente não vê sentido. Então a gente se adapta. Só que esse se adaptar é você deixar de ser você. Esse preço, ele é gigantescamente alto. É um preço que eu simplesmente coloquei um basta na minha vida. Um preço que eu simplesmente digo, esse é o preço mais caro que existe na história da Terra. E eu jamais vou pagar o preço de não ser quem eu sou para conviver com quem eu não quero conviver. Porque eu consigo sim me adaptar para conviver bem com pessoas que não têm nada a ver comigo. Sim, mas o ato de me adaptar é uma força que dói em mim. E uma vez que eu me adapto e faço isso, ou seja, eu convivo e eu atraio pessoas que não têm nada a ver comigo, é uma outra força que dói. Então é pagar caro por aquilo que você não deveria nem sequer ter na sua vida. É pagar por aquilo que você quer tirar de você. Então não faz sentido, porque você paga para ter algo que você tinha que fazer exatamente o inverso. Tirar de você. Então você está gastando, mas não é dinheiro, você está gastando você para ser quem você não é, para conviver com quem você não quer conviver, para trabalhar naquilo que você não quer trabalhar, para se vestir do jeito que você não quer se vestir, para pensar do jeito que você não quer pensar, para existir de um jeito que você não deveria existir. A sua essência, ela simplesmente se perde porque você se adaptou, você deixou de ser você. Como é que um indivíduo, nesse contexto, pode querer ter autoestima, sendo que ele nem sabe o que é ele mesmo, qual é a parte dele que é dele e qual que é a parte dele que é falsa e que foi criada artificialmente para fins de convivência com outras pessoas. Para a maior parte das pessoas, essa parte adaptada e criada beira 100%. Porque se você sequer sabe quem é você, você não sabe nem dizer qual parte é você e qual parte não é você. Tem uma frase que eu gosto muito do marketing, se eu não me engano foi Ogilvy que diz basicamente o seguinte: o marketing é a ferramenta mais importante e o investimento mais importante da empresa. Só que tem um detalhe,
50% do que você investe em marketing é desperdício. A única dúvida e o único problema é que você não sabe qual dos 50% que é o desperdício. E chega um ponto na vida em que a pessoa de fato chega nessa situação. Ela sabe que uma parte dela mesma é falsa, uma parte gigantesca dela mesma foi uma construção de padrões em volta de algo que não é ela mesma, só que ela não sabe qual é essa parte. Ela não sabe qual é a parte dela mesma. Ela não sabe quem é ela mesma. Eu não tenho ideia. Por isso que quando eu pergunto para uma pessoa quem é você, a pessoa trava. Não há resposta. E o que ela diz? Eu sou gerente comercial. Oi? Isso é o seu cargo? Não, eu não estou perguntando o cargo, porque gerente comercial deve ter milhões, né, se não bilhões, porque esse é um cargo bastante... existe em todo lugar, né? Toda empresa tem. Então tem bilhões de gerentes comerciais. Quem é você? Você é um tipo igual a qualquer um desse bilhão de pessoas? A pessoa não sabe quem ela é, não conhece a personalidade dela, não sabe os atributos, não sabe a essência, não tem noção de propósito, não sabe o que ativa o cérebro dela de verdade e o que é um hiperestímulo. E nesse contexto, aí o que a pessoa precisa... Ela precisa desesperadoramente, no nível máximo e crônico, de estímulos artificiais, porque a vida mais não estimula. E simplesmente um celular que pisca luzes e que traz uma notificação é um espasmo de esperança, que ali de repente ela acha aquilo que verdadeiramente ela é. É um cérebro que cavoca e que procura felicidade, procura emoção, procura satisfação, procura prazer, sabe aonde? Em qualquer lugar. Porque simplesmente na vida já não tem. Não há mais como buscar. Então eu busco em realidades paralelas. Eu abro uma rede social para sentir um prazer no meu cérebro. Eu abro uma tela preta que pisca luzes, que passa por um fio e que essa fiação emana pixels que chega para os meus olhos e eles decifram esses pixels, emitem aqui para o córtex occipital e geram um estímulo para mim que me faz sentir vida. Essa estimulação de pixels que piscam nessa tela preta que presa na minha parede faz com que a minha vida tenha sentido e significado. Então eu passo o meu dia inteirinho esperando a hora em que eu sento na frente de um sofá, e no sofá, na frente de uma televisão, e eu falo, finalmente, agora eu estou sendo eu mesmo. Como assim eu estou sendo eu mesmo? Você está vivendo uma vida paralela, uma televisão, não importa o que passe nela, é uma realidade que não é a sua. E sendo uma realidade que não é a sua, quem está vivendo a sua realidade? Tem alguém vivendo a sua realidade? Aí a pessoa chega no fim do ano e fala, cara, esse ano passou rápido demais, né? Não sei, mas você viu todas as séries. Então, para quem fez as séries, não passou, porque você estava lá. Você estava lá no celular, você estava lá nas séries, você estava sendo não você no seu trabalho, você estava sendo não você nos seus relacionamentos. E o pior, você estava sendo não você com você mesmo, nos momentos em que você estava em silêncio, porque não existe silêncio para quem não tem essa vida que eu chamo de uma vida sem arestas. Quando ele entra em silêncio, ele fica de fato mudo e não há ruído. É a hora que o ruído é o mais assustador, ensurdecedor. Porque simplesmente a pessoa começa a se julgar, se criticar e falar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? A ponto de a pessoa não aceitar e não tolerar o silêncio. Porque o silêncio, ele de fato é assustador para quem vive uma vida longe de si mesmo. Então, em última instância, a gente precisa em algum momento falar, peraí, cara, eu estou pagando um preço alto demais? Eu vou decidir mudar isso? Sim ou não? Porque em geral... a resposta é, depois eu faço. O ano que vem eu faço. Agora não é a hora. Isso eu ouço em tudo, né? Por exemplo, o Brain Lab a gente vai abrir na segunda-feira. Eu tenho certeza, não sei se você, mas vai ter gente, e muita gente, porque a gente faz isso desde 2014. Vai ter muita gente que sabe, que internamente sabe que é pra ela. Fala, não, eu preciso parar, eu preciso tirar essa casca e começar a criar os padrões alinhados a quem de fato eu sou. E realmente começar a construir, né, aquilo que realmente eu sou. A pessoa tem certeza, convicção mais clara, profunda. Lá no interno ela já sabe, o inconsciente já sabe, o consciente já sabe, ela já tomou a decisão, mas aí quando chega a hora de realmente se inscrever, ela fala, não, eu vou fazer isso na próxima turma, no próximo ano. É isso que a gente faz com tudo. A gente paga um preço gigantesco para ser quem a gente não é ao longo da vida inteira, porque o cérebro aprendeu a sempre fazer no último segundo. Eu acordo,
No último segundo. Eu vou começar a me preocupar com o imposto de renda? No último minuto. Eu vou começar a me preocupar com fazer o jantar no último minuto que dá, porque as pessoas estão chegando. Eu vou começar a me preocupar com lavar a louça no último minuto, que não é mais tolerável fazer aquilo. Ou seja, é o último minuto. Agora tem muita gente que espera a vida e espera começar a viver no último minuto. Mas tem um problema. Ninguém sabe quando é o último minuto. E aí, às vezes, esse último minuto é uma hora que você não espera. E você não tem nem o último minuto que era para ser a sua vida. Era para ser 1 minuto que você teria. E você aceitou que seria lá no 1 minutinho final, que lá você começa então a viver quando é a hora perfeita. Quando você puder encaixar um processo de começar a mudar, de começar a realmente criar você mesmo. Não lá no último minuto, é lá, eu vou ter 1 minuto de vida. Só que aí você morre antes. E aí o que acontece? Nem o último minuto. É quem diz, não, eu vou ser feliz no final de semana. Eu vou ser feliz na sexta, eu vou ser feliz nas férias, eu vou ser feliz quando eu me aposentar, eu vou ser feliz quando eu virar gerente, eu vou ser feliz quando eu virar diretor, eu vou ser feliz quando eu tiver 1 milhão, eu vou ser feliz quando eu tiver um corpo sarado. Só que a pessoa fala dessa forma, só que ela esquece que para ter aquilo que ela quer um corpo sarado, ela esquece de ir na academia. Ela quase que diz assim, eu só vou na academia quando eu tiver já com o corpo sarado. O que leva ao corpo sarado? É a academia. O que leva você, de fato, criar a vida que você realmente quer? O que faz você construir qualquer resultado? O que faz você, as pessoas que você admira? Pega aí qualquer pessoa. Ah, eu admiro qualquer indivíduo que você admira. Ele não é admirado por você. Você não admira a pessoa. Você admira os padrões cerebrais que a pessoa tem. Eu já falei do Ayrton Senna, que quem admira Ayrton Senna? Todo mundo vai levantar a mão. Eu admiro Ayrton Senna. E eu digo categoricamente, é mentira. Você se engana dizendo que você admira Ayrton Senna. Pô, André, como assim? O cara é um dos maiores ídolos do país, né? Misturei Brasil com país, né? Do país. E é verdade que ele é um dos maiores ídolos. Mas ninguém conhece como é o Ayrton Senna. Talvez as pessoas da família dele. Quem é o cara na casa dele? E eu não tô dizendo que é ruim não, tá? Eu só disse que eu não sei. Não sei se é bom, se é ruim. Eu não sei quem era o Ayrton Senna. Mas sabe o que eu sei? Que era um cara de absoluta ousadia na pista. Uma coisa impressionante. Uma coragem, uma disciplina, uma resiliência em momentos difíceis. Na hora que você fala ele está perdendo, ele não desiste, cara. Ele sai do último e chega em primeiro. É uma coisa impressionante. Isso é o que eu admiro nele. Por quê? Porque isso é o que eu quero em mim. Quando você admira uma pessoa, isso é uma pista de que você quer aquilo que ela é em você. E você não admira a pessoa, você admira os padrões que esta pessoa tem. Porque são os padrões que levam a pessoa a chegar onde ela chegou. E você conecta com os padrões que ela tem. Você não conecta com as pessoas. É como se, de fato, o que eu trago aqui é a forma de você... Sabe, a gente vê muita informação. E aí você... Lembra do Matrix, né? Aquele, até pintei aqui de... Vou fazer de novo aqui, ó. Lembra do Matrix, ó? Que você pega aquelas letras verdes. Agora ficou legal, ó. Descendo as letrinhas assim. O que eu faço, cara, existe muita informação no mundo e o seu cérebro vai tentar processar tudo, ele vai te enganar com uma parte gigantesca de informações. Ele vai fazer você ficar olhando para um celular, para isso, para aquilo, fazendo você achar que você admira as pessoas e tentando cavocar na biografia e tudo mais, o que realmente foi o segredo. Cara, o único segredo do que você admira nas pessoas é a coletânea de padrões cerebrais que ela tem e que você queria ter em você. E se você trouxer isso para você, sabe o que você faz agora? Além de admirar a pessoa, você tem a chance de se admirar. É a hora que você constrói a sua autoestima. A autoestima, portanto, como origem, como eixo central, como ponto de partida, ela acontece quando aqueles padrões que você admira em pessoas, eles se fazem presentes em você. Quando você tem os padrões que você realmente fala, isso é o que é viver. Isso é o que é representar um ser humano. Isso é o que eu quero para mim mesmo. E isso que eu quero para mim mesmo está em mim mesmo. Eu criei os padrões cerebrais para que, de fato, eu seja o que eu quero ser. Ou seja, autoestima é isso. É quando você olha para si mesmo e você percebe que você é aquilo que você realmente quer. E aí você passa a ter a chance de gostar do que você é. Porque você não vai gostar de você se você olhar para você e falar, cara, que lástima.
Eu me distraio, eu me destruo, eu procrastino. Você não vai se admirar se você estiver se destruindo. E eu até recomendo que não admire mesmo, porque se você se admira por fazer coisas que são negativas a você, você vai fortalecer esse padrão. Eu não estou dizendo que você não tem que ter amor próprio. Você tem que ter, porque é ele que vai gerar o estopim para a mudança. E a autoestima ela é uma composição de alguns elementos. Sim, o amor próprio é uma parte importantíssima da autoestima, mas uma autoadmiração é essencial para a autoestima. A gente precisa dessas duas composições somadas. E o amor próprio, ele independe disso. Porque o amor, ele pode ser universal, ele pode permear simplesmente você mesmo. Para mim, a definição de amor é aquilo que você quer ter no futuro da sua vida. É aquilo que você não consegue considerar parte distante de você. E que na hora que você tira de você, você olha e fala, não consigo imaginar a minha vida dessa forma. É algo que não é racional, que não é lógico, mas que é parte de você, mesmo não sendo você. E no exato instante em que você tem algo ao redor de você, que você fala, isso é parte de mim, mesmo não sendo eu mesmo, você tem este sentimento chamado fascinantemente de amor. Essa é a minha forma de definir amor e eu sei que ela é um pouco mais pragmática e existem definições das formas mais profundas e filosóficas que desde a humanidade existe a sua forma de definir. Essa é a minha definição de amor. É aquilo que você considera parte do seu futuro e parte que você não consegue imaginar. É um futuro que não faz sentido sem aquela parte de você. Não é tão relacionado ao presente, é muito relacionado ao futuro. Porque muitas coisas que você tem no presente e você fala, não consigo mais ver isso no meu futuro, você começa a perder o amor que você tinha, talvez por uma pessoa. Na hora que você fala, eu não consigo mais ver eu convivendo aqui com essa pessoa daqui a 1, 2, 3 anos, então você está perdendo o amor por essa pessoa, talvez ele já não exista mais e você está só racionalizando. Então a autoestima é uma composição de amor, sim, mas a autoestima é uma composição gigantesca de autoadmiração que só existe. É ser e somente ser. Você se auto-admira também. E a admiração, ela acontece da mesma forma que você admira uma outra pessoa. Porque você admira o Ayrton Senna, porque você admira Pelé, porque você admira qualquer pessoa, não importa a pessoa. O que você admira são os padrões que ela tem. E se você não tiver os padrões que você admira, você não vai se admirar. E a gente não consegue construir isso enquanto a gente simplesmente não tem ideia de quem a gente é e quais padrões ao redor de nós mesmos nós precisamos construir. É por isso que o Brain Lab começa com uma busca e um cavocar gigantesco dentro de você. E depois a gente constrói os padrões. Porque eu sou reconhecido por criar, mudar, destroçar padrões. Você vê, cara, são milhares de alunos falando verbalmente, parando o dia para falar, pera, deixa eu gravar um vídeo para esse cara, porque foi assustador o que aconteceu comigo. Para quantas pessoas, eu te pergunto, para quantas pessoas você gravou um vídeo para agradecer o que a pessoa fez com você? Quantas você já fez isso? Não é normal você parar para gravar um vídeo para agradecer algo que aconteceu com você. A gente tem milhares de pessoas fazendo exatamente isso e dizendo, André, cara, eu aboli a procrastinação da minha vida. Isso é óbvio que é fascinante. Eu mudo o padrão cerebral de um indivíduo categoricamente há 10 anos, com prova de pessoas, prova de todos os tipos de pessoas, provas da mídia, prova de tudo. A gente muda. Eu mudo o padrão cerebral de um indivíduo. Ponto. Não há como discutir. É só ver, né? Agora, isso é um meio. E não estou desmerecendo que eu mudar o padrão cerebral é pequeno. Não, é gigantesco, é fascinante. Eu tenho muito orgulho disso que eu faço. Mas isso é um meio. É um meio para a pessoa ter a chance de reconectar e criar a pessoa que ela quer ser. Gerar valor, gerar impacto no mundo, você só vai conseguir se você realmente conseguir expandir quem você é. Para levar aquilo que você é. Porque se você leva aquilo que você não é, com o perdão do francês, você está levando merda para o mundo. E aí você vai ser mal pago, você não vai ser reconhecido, você não vai gerar valor. Você quer, simplesmente, as pessoas querem distância de você. Você é simplesmente mais um na multidão. Então, gerar valor é o objetivo final. Só que você não gera valor se você não tem os padrões certos e você não construiu os padrões certos alinhados a quem é você. E é um pouco por conta disso que é muito difícil dizer e definir o que é o Brain Lab. O Brain Lab é um treinamento que te faz entender o seu cérebro? Sim. Ele é um treinamento que te faz fazer uma viagem e entender o seu processo decisório? Sim. Ele é um treinamento que te faz mudar os seus padrões através de exercícios na prática? Sim. Ele vai trazer reflexões? Sim. O que ele é? É exatamente esse processo de se autoconstruir, de se autodesenhar, partindo do único lugar que nunca deveria ficar escondido,
mas fica. Então, foi forte hoje, eu sei que é uma reflexão que a gente não tem, e muita gente fala que quando se espera falar de autoestima, não, eu quero que a pessoa fique falando que, não, para melhorar minha autoestima eu tenho que me amar, eu tenho que falar boas palavras para mim, eu tenho que escrever uma carta para mim mesmo e ler essa carta, eu tenho que falar palavras boas todos os dias e todas as noites. Pode fazer tudo isso, mas se você acha que só isso vai resolver, eu só lamento, você não entendeu nada do que realmente a gente falou aqui. E aí eu sugiro que você reveja. Porque se você entende que a autoestima é você ficar dizendo palavrinhas para você e isso vai mudar, você não entendeu nada, né? Eu posso até dizer o que eu sempre digo, vai pastar, né? Enfim, nossa reflexão de hoje, né? Você vende até o vento, vendo. Eu vendo porque eu acredito, né? Eu vendo porque eu realmente faço isso, né? Eu sou esta pessoa que eu faço a pessoa, eu resgato a pessoa dela mesma, né? E aí já surgiu a pergunta. Já respondi, né? Eu já respondi. Então, André, quem é você? Apple Green. Apple Green, eu sou uma pessoa que eu tenho o prazer de viver uma vida sem arestas. Eu sou pago para ser quem eu sou. A minha essência é aquilo que eu vivo e eu tenho um prazer gigantesco de ter a liberdade de ser o André. E quem é o André? O André é simplesmente uma pessoa que sabe criar e esculpir os próprios padrões e ele fez isso com grande prazer e grande maestria em si próprio, dia a dia, e continua fazendo, porque longe de estar perfeito, ele está na construção e a parte mais fascinante da vida é se construir. Isso é o que eu fiz para mim, é o que eu faço para mim e é o que eu faço para dezenas de milhares de pessoas. E o que satisfaz o André não é só o que ele faz para si mesmo, mas satisfaz em peso 10, 15, 20, porque grande parte dos valores de vida o André tem é crescimento, é liberdade, mas o principal é contribuição. É por isso que o André não para as lives, é por isso que o André não para os áudios diários, é por isso que o André desde 2014 é incansável. Não paro de gerar conteúdo, na verdade eu só acelero. A cada dia, a cada ano é mais. É difícil acompanhar o que o André faz, porque o André, ele é apaixonado por gerar valor e contribuir na única coisa que ele sabe fazer bem, que é fazer a pessoa resgatar quem ela é. Porque todo o resto é o resto. É isso que é a origem. Porque eu digo a única coisa, porque todas as outras vêm disso. E se você faz isso, o resto fica fácil. Viver fica fácil. Ser feliz fica fácil. Ser produtivo fica fácil. E aí o resto acontece. E as pessoas falam, nossa, você é bom em várias coisas. Não, eu só sou bom nisso. Porque todas as coisas são consequência disso. Esse é o André. Prazer. Apresentado? Não sou administrador, apesar de ser. Não sou o que sou, apesar de tudo mais. Enfim, então, perguntou quem eu sou, levou a resposta. Tá claro ou não? Fez sentido? Que mais? Bom dia, Mônica. Boa reflexão. Que tapa que eu levei. Show de bola. Compartilhei, gratidão. Um tapa na cara vale mais que um tapinha nas costas. Hoje eu acho que você levou alguns, hein? Acho que hoje alguns levaram aqui, né? É isso que eu quero pra mim. Que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Quero ver quem vai estar comigo no Brain Lab. Quero saber aqui. Quem apanhou e falou, agora eu vou. Eu tava empurrando. Eu ia deixar pro último minuto da minha vida. Só que você não sabe quando é esse último minuto, né? E é doloroso você não saber. Seu conhecimento é ouro, gratidão. Muito bom. Mônica, estou querendo dar de emprego e parar de fumar. Não vem com isso aí não, né? Quero minha essência de volta. Valeu, André, por ser você mesmo. Show, amém, maravilhoso. Gratidão, como você tem me ajudado. Pois é, isso é clareza, tá? Isso que eu fiz aqui é clareza. Eu só sei quem eu sou. Só que isso é um só, mas é o só mais importante que existe, né? Porque, de novo, todo o resto foi e é o resto. Belou? Beleu? Chacoalhão, deixa salva. Seguinte, dessa vez eu vou, nem que com dinheiro emprestado, tamo junto. A apostila, hoje tem 2 atividades, tá? A aula 2. Quem vai pro Brain Lab? Escreve aí, eu, né? Só para saber quem tá dentro, né? Se as lives são assim, imagina a jornada. Cara, você não tem ideia, Laísa. Enfim, é espetacular. Hoje eu vou tentar agendar umas conversas com alguns alunos aí, para ver se, né? Você vê na prática o que aconteceu. Eu soltei ontem a live do Rogerinho,
né? Ontem foi uma live que saiu às 10 da manhã, então tá aí no feed, né? Quero ver quem mandou um eu aí, só pra ter uma ideia, né?